Tá livre, tá no ar. Então pode ser, boa tarde. Olá, amigos do Missão Educar. Estamos mais uma vez aqui pela UP TV. E vocês estão conosco também participando. E ao meu lado aqui, o professor Dirceu Moreira, o nosso educador que está aí viajando muito pelo Brasil afora, levando a mensagem da educação por todo o nosso país. Boa tarde, professor. Boa tarde. Parece que agora nós estamos engatilhando aí o terceiro, né? Terceiro programa da série. E convidar a todos vocês, os internautas, a participarem. Aí depois o Serrano vai estar passando as referências. E dizer que é uma satisfação, porque nós temos hoje alguns convidados aqui bastante especiais. Nós vamos debater uns assuntos que há muito tempo já deveria estar dentro do programa, mas como nós começamos agora, então vamos em frente. Com certeza. E você pode participar mandando perguntas, notícias, opiniões pelo participe@uptv.com.br. Então, o UpTV é UpTV, né? Para quem não está acostumado, participe@uptv.com.br. Comece desde já a mandar sua pergunta, porque nós estamos aqui para atender você e vamos jogar a pergunta aqui para os nossos convidados também. Então, nesse momento agora, o professor Dirceu Moreira está aí chegando de viagem, daqui a pouco sai de viagem de novo, né, professor? O senhor pode nos dizer onde o senhor esteve ultimamente? Pois é, pena que eu quero até fazer isso, Serrano, com um pouco mais de ênfase no próximo programa, porque eu acabei não trazendo as mensagens, as imagens, os vídeos, porque eu fui para o Rio de Janeiro ontem, cheguei de madrugada, voltei, já estou aqui, e eu só queria comentar, assim, porque não tem foto, que foi na cidade de Carmésia, lá em Minas, onde foi trabalhado o livro O Eletrãozinho com a garotada lá. Foi muito legal, foi um espetáculo, foi um show que eles fizeram de cultura, de educação, foi muito legal. E agora, na verdade, eu só vou agora mesmo no dia 18. Aí eu também vou para o norte de Minas, vou fazer um trabalho de capacitação lá numa prefeitura. E aí agora eu tenho que me preparar para a viagem já do início do ano também. Perfeito. Nós temos alguma novidade em termos de lançamento de livro, professor? Ou temos quase já? Não, já está certo. Olha, primeira mão, que é nosso, né? O Dirceu Moreira lançando o seu 16º livro, que eu não sei o nome ainda, ele vai falar agora aqui, e tem um lançamento tudo especial, né, professor? Tem. O livro é o Incluir de Corpo, Alma e Espírito, a Escola 3.0. Parece-me que está tudo encaminhado através do Instituto Serrano Freire, e aí eu devo ir a Angola em janeiro, aí a gente vai fazer um lançamento lá e aqui no Brasil. Por enquanto está mais ou menos acertado. Eu quero deixar para falar mais a hora que a coisa realmente acontecer, mas o lançamento do livro já está confirmado para janeiro mesmo. Nós já estamos aqui sabendo em primeira mão, daqui a pouco... E a gente vai sortear depois os livros aqui também no programa. Com certeza. E eu então já queria apresentar para os nossos... os nossos internautas, eles são, na verdade, teleinternautas, né? São teleinternautas. Apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Nós temos 2 convidados excelentes aqui para falar de um assunto que vocês vão gostar bastante. Então, eu pedi a técnica que já mostre agora, que nós temos aí, do lado esquerdo do vídeo, né? O Donato José Medeiros, que é professor universitário, é advogado, é enfermeiro, né? Doutorando em Educação pela Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina, docente aqui na Grande São Paulo, na universidade. Ele é o secretário do COREM. Né? O COREM é o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, que é algo muito importante para a classe de toda a enfermagem, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. E o Donato, então, ele traz a sua bagagem como professor em diversas esferas, né? Já foi professor do curso técnico também, hoje ele dá aula em universidade, né? E à direita do vídeo de vocês, que vai aparecer agora, está aí a Maria Angélica Guglielmi, né? Que é professora também universitária de pós-graduação. É alguém de uma grande experiência também, ambos aí estão na lida com o ensino, e é aquele ensino de alta responsabilidade, né, professor? É aquele ensino que o aluno já está encaminhando-se para alguma coisa que vai ser o futuro dele. E aí você tem que lidar com uma série de questões, desde a falta de preparo desse aluno, que já vem da base, que o senhor fala tanto, né? Como também, às vezes, do erro
do foco do aluno, naquilo que ele pensava que era para fazer, mas não está fazendo. E depois também, muitas vezes, a falta de compromisso do próprio aluno com a sua própria carreira, né? E também tem o contrário, tem as boas surpresas, né? Então, como nós estamos aí falando entre professores, né? Professor Liceu Moreira, professora Maria Angélica, professor José Donato José, aliás. Então, eu deixo a bola com vocês, para vocês batam um papo à vontade aí. Mas antes de qualquer coisa, eu pediria a Angélica que se apresentasse assim, um pouquinho mais detalhadamente para nós, sobre a sua carreira, o que vem fazendo e tudo mais. Bom, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigada pelo convite, Serrano. Como você falou, eu sou educadora, né? Eu sou professora. Era uma discussão que tínhamos anteriormente, podemos até tocar nisso depois. Mas a minha formação é em enfermagem, eu sou enfermeira, com pós-graduação e formação na área de enfermagem do trabalho. Então, e nesse sentido, eu continuei essa missão, que assim eu vejo, que também é da educação. A enfermagem do trabalho, você educa o trabalhador. É a educação do adulto ainda, né? Porque esse trabalhador precisa saber cuidar da sua própria saúde. Tanto que o projeto de educação continuada foi uma iniciativa na área de enfermagem, né? Era um salto à frente em relação a isso. Exatamente. E na área de saúde ocupacional, a enfermagem fica muito incumbida de dar os parâmetros para que o trabalhador tenha o seu autocuidado. Para isso, ele precisa conhecer. Se ele não conhecer, ele não tem como, ele não tem elementos para se cuidar, né? E, além disso, então, durante praticamente toda a minha carreira, eu dei aula em pós-graduação, dou aula também em cursos técnicos. Então, a gente acaba pegando formação em escolas públicas e escolas privadas. Pós-graduação, dou aula na Escola Politécnica. Lá é o quê? Oi? Lá seria em que cadeira? Eu dou aula na pós-graduação de Engenharia de Segurança da Politécnica. Olha que viés interessante esse, né? Muito interessante. E dou aula em curso técnico também para técnico de segurança e na área de enfermagem do trabalho. E também faz na formação, na pós-graduação de enfermagem do trabalho. Assim como o José Donato, aliás, Donato José, eu sempre inverto, mas Donato eu José, aprendo. eu também ia chamar de... Eu sou José também, eu fico... Chama de Donato. Donato, é mais fácil, né? Então, assim como o Donato é secretário do Corém, né? Que é um órgão importantíssimo na enfermagem, você também faz parte de um órgão, de uma entidade de enfermagem do trabalho, né? Faço sim. Eu sou vice-presidente da Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho, da ANENT. Perfeito. Fiz parte, numa outra ocasião, também do Corém. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para os dois. E começar com o Donato. Olha, algumas vezes eu tive em hospitais, inclusive no congresso do Corém. E um dos temas que eu levei para lá foi quem cuida de quem cuida. Como vocês dois estão na área de enfermagem e atuaram e perceberam e tudo mais, eu fui perguntar para vocês dois. Quem cuida de quem cuida? Sim? Vou cumprimentar o meu caro Serrano, né, que nos fez o convite, o professor Dirceu também. Importantíssimo, viu, Serrano? A nossa presença aqui, né? Para poder discutir. Vamos discutir não só a educação, mas agora já começamos ao contrário, né? Pela enfermagem, né? Isso. E isso nos provoca muito, professor Dirceu, a falar sobre... nós temos 10 anos de Humaniza SUS. O que é Humaniza SUS? O governo, ele pensou justamente nessa questão, como que as pessoas tratadas pelos profissionais da saúde estão sendo tratadas. Então veio uma política nacional de humanização do Sistema Único de Saúde, justamente para poder preparar, né, esses seres humanos, que na verdade é uma redundância, né? Você fala humanização, dos seres humanos. Somos seres humanos e somos humanizados, será que não somos? Sim. E depois vem essa outra discussão. E quem vai cuidar desse profissional que cuida e que está sendo cobrado, que deve ser mais humano no cuidado que ele deve desenvolver? E essa discussão vai longe, viu? Porque hoje nós estamos com várias lutas, inclusive, não só no Estado, mas no Brasil, justamente pensando nessa questão, né?
como que um profissional de enfermagem hoje, ele cuida da forma que ele é cuidado, da forma que vem de cima para baixo. Hoje tem muitas questões discutidas de assédio, né? Discute-se muito o salário, o piso salarial desse profissional. Assédio sexual. Isso, carga horária, né? A nossa carga horária, que é uma carga horária aí que, desde a década de 50, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, preconiza que seja 30 horas e nós estamos trabalhando ainda muito mais de 40 horas por semana, porque se você for pensar o horário que você sai da sua casa para chegar ao trabalho, pelo menos 2, 3 horas antes ou mais. Não, 4 horas, 2 Isso, para ir, 2 para então. voltar dentro de carro. E põe mais 4 para voltar. E mais 6, né, que seria o previsível, mas você trabalha 8, então na verdade você fica um tempo enorme fora de casa, né? É uma profissão estritamente feminina, né? Nós temos mais de 90% dos profissionais são mulheres que não só cuidam... A educação, né? Também. Lógico, então, e cuida dos filhos. Que também é ficam, educação, né, Donato? Que também sim, é educação. Logicamente. Então, é uma pergunta que, se nós formos discutir essa questão de quem cuida de quem cuida, nós vamos ter que fazer um outro programa, viu? Eu coloquei essa pergunta a propósito de vocês, exatamente porque na época foi uma das solicitações do próprio evento que eu falasse sobre o tema de quem cuida, de quem cuida. Agora, num Congresso Internacional de Psicopedagogia, aqui em São Paulo, eu também fui convidado a falar o tema quem cuida de quem cuida, porque o professor acaba se enquadrando aí. O médico, o enfermeiro, o professor, são pessoas que cuidam. Claro, tem outros profissionais também. Mas é o como, assim, agora eu volto bem especificamente assim para você. E quem cuida de você? Nós temos uma discussão que hoje nós trazemos para a pauta, que é a questão da qualidade de vida. Né? O que é essa qualidade de vida? Porque é uma questão tanto subjetiva às vezes, dependendo dos valores que cada um tem e de como cada um pensa o que é qualidade de vida. Uhum. Será que nós conseguimos ter qualidade de vida para poder dar qualidade de vida a essa pessoa que nos aguarda, né? Nos aguarda ansiosamente por esse cuidado? É um ser vulnerável, né? O paciente se torna um ser vulnerável independente da profissão que ele tenha, do status que ele tenha profissional. A partir do momento que ele está num leito, né, num leito hospitalar, ele se torna totalmente vulnerável. Nós tivemos aí na gestão, nosso vice-presidente, né, que ele era um vice-presidente, mas quando ele estava internado, ele ficava totalmente vulnerável. Olha o poder que ele tinha fora do hospital e o poder que ele tinha dentro. Ele estava nas mãos de pessoas que, né, na verdade, essa discussão é muito mais profunda, viu? E, Angélica, agora fazendo um bate-bola com os dois aí. Angélica, você acha que, nesse caso, a mulher está muito mais preparada nessa... Porque não deixa de ser uma educação. A forma educada com que o médico, com que o psicólogo, com que o enfermeiro vai fazer parte daquilo. Ela está melhor preparada que os homens? Melhor preparada no contato com... Nesse contato do cuidar, nesse contato de trabalhar o ser humano. Olha, professor... Até por essa questão de que o homem tem esses rótulos, que eu não gosto de rótulos, mas de uma certa forma ele tem. Um pouco mais racional, a mulher um pouco mais o afetivo. Não seja, estou tirando os rótulos, mas deixando alguma coisa que também é uma realidade. Professor, isso até eu acredito que tem isso, um tanto, a mulher pode ter um lado até sensitivo, mais preponderante, isso pode acontecer. Mas eu acredito que vai da formação da pessoa e dos valores, daquilo que ele, da forma que ele enxerga no que ele trabalha. Eu conheço homens que são muito mais sensíveis às ocorrências, ao que está havendo, do que muitas mulheres. Eu acho que a exigência que vem sendo feita nas últimas décadas com a mulher, e que é bem isso que ele falou, a mulher não tem dupla jornada, tem tripla jornada. Então tripla. É uma coisa... É tripla. Nós acabamos também tendo que ser muito mais racionais, muito mais duras até no trato, né? Que eram... essa mulher de hoje não é mais a mulher de 3 décadas atrás. Não, uma mulher completamente diferente. É uma mulher que está no mercado de trabalho, uma mulher que está disputando salário, que está disputando vaga junto com o homem, e que muitas vezes não é tão valorizada quanto, porque infelizmente ainda
dentro das empresas têm uma visão diferente. Mas eu acredito que isso, talvez a mulher seja mais sensível a isso, sim, talvez. Até por uma visão, como ela acaba fazendo mais coisas ao mesmo tempo, ela acaba tendo essa visão. Agora, voltando até o quem cuida do quem cuida, na minha área, nós cuidamos de quem cuida, né? A saúde ocupacional, a enfermagem do trabalho, a segurança do trabalho, cuida de quem está lá cuidando. Essa, pelo menos, é a nossa intenção. E saibam que é a área mais difícil de se trabalhar. Não mais difícil, mas o público mais difícil para nós trabalharmos na área de saúde, segurança, meio ambiente, higiene, para fazer com que façam os seus exames, para que cuide da sua saúde, o público mais difícil é o trabalhador hospitalar. Que é, então, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, quem está dentro de um hospital. Ou por falta de tempo, ou por falta de... por qualquer motivo, que acha, às vezes, até que com a gente acaba não acontecendo. Só que acontece. Acontece, o número de afastamentos é enorme. Grande, né? Os acidentes de trabalho dentro desse ambiente está cada vez mais alto. Então, acontece. E nós precisamos, sim, deste cuidado. Legal. Agora, então, já que nós estávamos em off conversando algumas coisas sobre o ensino, então agora eu quero jogar esse questionamento, então eu volto a bola para o Donato. É o seguinte, Donato, na sua percepção, eu gostaria que você colocasse para a gente assim, de como é que a universidade, de um modo geral, hoje está encaminhando o currículo para os profissionais nesse segmento. Vamos pensar isso nesse segmento da enfermagem, da área de saúde. Especificamente a enfermagem, ela teve um boom, ou seja, ela aumentou muito o número de vagas. Né? 10, 15 anos para cá, houve um aumento exagerado de vagas, portanto, de matrículas. Governo anterior, não estou criticando, estou colocando um dado histórico, eu sempre trabalhei em educação, um dado histórico, social, político, né? Não podemos achar que as coisas aconteceram do nada. Então, teve aí uma questão histórica, social, cultural, em que o neoliberalismo deu essa liberdade para que qualquer um abrisse numa esquina, numa escola. É verdade. Então, e será que nós, enfermeiros, estávamos preparados para ir para a escola, educar, como foi colocado, onde a polêmica, né? Daí que eu trago a discussão da educação e de ser educador e de ser professor, né? Rubem Alves, ele deixa bem claro, ele faz essa analogia, uma diferença, que na verdade o educador ele é comparado a uma árvore secular, né? O jacarandá, por exemplo, e os professores são equiparados aos eucaliptos, onde você tem a cada 5 anos um corte e vem outro, e depois vem outro, e que substância e que responsabilidade tem essa educação. E muito mais ainda, se você for trabalhar a questão, tem um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, que ele trabalha justamente a questão da modernidade líquida e traz também a discussão da educação líquida. Que educação é esta? Que antes o professor era referência numa sala de aula e hoje quem é referência é o aluno. Porque ele é que controla, pela questão até empresarial, ele é que controla você tem as aí condições. você tem uma inversão de valores. Sim, é isso que nós temos que começar a pensar. Agora, a universidade, aí que vocês quiserem trocar, troquem vocês dois aí de colocando. Vou colocar a pergunta para vocês dois. As universidades, até que ponto ela tem flexibilidade para elas mudarem essas condições, ou até que ponto elas ficam presas ao sistema de ensino, sistema MEC ou qualquer outro sistema de ensino? Bom, isso daí não é... se você pensar na questão empresarial, né, que a universidade é uma empresa, e essa empresa visa certamente lucro, não tem outra forma de sobrevivência, né? E o cliente, nós temos o aluno como um cliente, como esse consumidor que vai alimentar esta universidade. Na verdade, os professores, né? O educador, o docente, ele está numa situação vulnerável. Então, na verdade, hoje, você tem que tomar muito cuidado da forma que você conduz essa relação com o aluno, né? Nós tínhamos discutido antes a questão de qual que é o acesso para a universidade. Hoje o acesso não é mais o acesso de 30 anos atrás, onde certamente nós estávamos conversando antes aqui, nós tínhamos
uma seleção. E se você não passasse nessa seleção, você ficaria para outra seleção, não é do meio do ano, não. É do próximo ano. Você ficava um ano esperando o próximo vestibular. Você tinha ali 80 vagas demarcadas, não eram 100, 120. Eu já trabalhei em universidade que nós chegou a se formar num semestre 15 salas de aula de 50 alunos. Aonde você vai chegar com essa formação? E será que nós temos profissionais preparados para formar tanta gente assim? E agora eu pergunto para a professora Angélica, né? O Dona estava falando desse despejo, né, de pessoal da graduação que se forma. A senhora sempre se reflete sobre o que ele falou na pós-graduação? Totalmente. Olha, entenda que eu citei uma pós que eu dou aula, mas eu já dei aula em outras pós, dou aula em outras escolas. O profissional que chega na pós-graduação, ele chega com uma visão míope ou distorcida das suas atribuições, das suas incumbências. Muitas vezes ele quer que o professor faça pesquisa por ele quer todo, como se ele fosse ainda um graduando, ou pior, quiçá um aluno do ensino médio. Então nós temos um problema muito grande. E outra coisa que eu vejo, em especial também na nossa área. Hoje, houve uma democratização do ensino superior. Talvez a gente até possa olhar dessa forma. Olha, democratizou. Todo mundo consegue chegar ao estudo universitário. Qual é a qualidade desse ensino? É que eu não sei. Para complicar ainda mais a educação, nós temos hoje os cursos à distância. Sim. E certas graduações, né, Donato? Alguns são à distância, não são a perder de vista. Pois é, exatamente. Distância muito distante. Muito distante. Agora, imaginem essas áreas onde o estágio e o contato humano, nós estamos falando de quem cuida, da humanização no cuidado e tudo mais, onde o cuidado é tão vital, como é feito esse estágio à distância? Então, até universidades responderiam, não, tem estágio sim, mas será que é na mesma carga que é necessário? Será que é da mesma forma? Ou será que um laboratório está servindo de estágio e o manequim é quase um ser humano? Você lembra que logo no começo eu falei que isso era uma discussão para bastante tempo? Porque aí eu vou fazer uma colocação e vocês aí discutam isso, os dois. É o seguinte, nós estamos falando do nível, né, universitário, na formação, né, na especialidade e tal. Veja bem, se o aluno está chegando no nível universitário, ele não consegue interpretar um texto. Isso é fato, não é? Não consegue interpretar um texto. Aí nós ficamos trabalhando aqui, universidade. Você não vai conseguir se eu não descer um patamar, se eu não descer. Então, a universidade, ela acaba hoje, até mais ou menos como um título de incompetência, não porque ela é incompetente, é porque você não consegue dar conta, você tem que alfabetizar agora quando chega lá na universidade. Então, a universidade está... Olha a nossa USP, o que aconteceu com a USP. Olha o nível que ela foi parar. Então, nós vamos chegando a uma coisa assim, é como se a universidade, eu sinto um pouco assim, meio de um pouco da angústia de uma cobrança para a universidade, e é totalmente ingrato. Quando eu tenho que descer onde? Gente, como é que eu vou construir um prédio se eu não fiz uma base? Se eu não tenho um alicerce que sustenta tudo isso? Pode fazer o mais lindo currículo que vocês quiserem lá na universidade. Discutam isso. Eu só pedi licença aos nossos convidados, porque nós temos aqui mensagem de internautas, né? Ótimo. Então nós temos aqui, olha, a Cátia Sampaio de Santo André, ela fala que muito voltada para a professora Guglielmi. É verdade, a mulher de hoje é uma guerreira e faz cada dia mais para merecer direitos iguais. Isso. Né? Verdade. E nós também temos o Júlio, vamos ver o que o Júlio fala para a gente aqui. O Júlio é de Campinas, hein? Um abraço para o pessoal de Campinas também. A mensagem é assim, vocês têm acompanhado a introdução da tecnologia auxiliando o ensino, mas vocês acham que a mesma tecnologia beneficia a criação das crianças e a formação dos estudantes? Isso é só um tema de um programa. Júlio, eu vou pedir a você licença para a gente poder depois responder, acompanhe no próximo programa, a gente vai abordar um pouquinho mais isso, porque nós estamos com o tempo um pouco curto hoje, o assunto é muito importante que a gente está tratando aqui, o seu também é, e tanto o Donato como a Guglielmi estão
tendo que aprofundar muito a conversa, né? Mas a gente vai responder para você, ou então depois o professor de semana também pode responder por e-mail, ok? Um grande abraço. E você que não mandou sua mensagem ainda, mande seu e-mail para participe@amptv.com.br ou entre no site, escreva lá, porque vem automaticamente para a gente. Só que peço para você um favor adicional. Coloque para mim o teu endereço de e-mail, porque não recebo aqui. Assim como o teu endereço de e-mail, até o caso do Júlio também, viu, Júlio? A gente consegue responder o teu e-mail, né? Podemos interagir melhor, ok? Grande abraço. Então, professor Guilherme, professor Donato, a palavra é com vocês. Bom, acho que tem que ter uma avaliação, qual que é o investimento do governo hoje para a educação? Onde ele está investindo? Ele está investindo no curso superior. Nós não temos um programa de investimento para a educação básica, fundamental. Nós não temos. Nós temos planos, programas, né, onde eu acho que é importante a acessibilidade de quem quer estudar, quem quer fazer. Né, tudo. Agora nós temos que avaliar a questão, que mérito que é este, né? A questão da meritocracia, né, que nós discutimos muito. E como que é este, porque nós temos que melhorar esse aluno que está entrando, para ele poder se adequar a um currículo que já existe. Existe, como eu já falei, baseado numa formação prévia. Se ele não tem essa formação prévia, como que ele vai conseguir acompanhar esse currículo que já está posto? O MEC fala que tem que ser assim. Então, é como se eu não estivesse ouvindo esse reclame. É como se eu estou lá em cima do edifício, eu estou olhando para cima, e eu estou esquecendo que a base está balançando. Sim. Mas nós temos que ver alguma saída, né? Porque não adianta... te interromper. Não, mas vocês Então, podem se interromper o a gente outro, não pode. tem problema, pode. Mas, porque na realidade é assim, eu não tenho dúvida que nós temos sérios problemas que vêm desde o ensino fundamental. E na docência do ensino fundamental também, senão, imagina o que a gente ouve dizer de violência, de docentes que não querem trabalhar em certas escolas, porque eles são agredidos, eles têm uma série de problemas. Então, o problema do nosso ensino fundamental e ensino médio, eu acho que também dá um outro programa, mas é seríssimo. E isso reflete, obviamente, na graduação, estes mesmos valores, porque a educação traz valores também para aquela formação, aquela criança que entra na escola, vai virar um adolescente, um adulto, vai fazer uma graduação, uma pós, e ele vai sair um profissional. Então, vocês imaginem que aquele reflexo daquilo tudo pode aparecer, de repente, numa atitude na sua vida profissional. Então, imaginem, nós temos ouvido falar tantos erros, né? E um erro, por exemplo, de um profissional de saúde, pode ser a diferença entre vida e morte de um paciente. Jogando um pouquinho de lenha aí na conversa de vocês, é mais ou menos assim. O que nós temos hoje na universidade? Segunda, terça, quarta, quinta... Não, quinta acho que ainda tem, né? Depende. Na quarta. E pode verificar o que proliferou ao lado das universidades, o que foi? Barzinho, churrasquinho, todas as coisas. Então, aí vamos cair, professor e Donato, vamos descer um pouco mais o nível. Aí a gente, quando vai lá, que você falou do ensino fundamental, nós vamos no infantil, aí nós chegamos dentro do núcleo da família. De como é que essa família está, de como que toda essa estrutura. Então, eu digo assim, a universidade, muitas vezes, ela é criticada, e é mesmo. O que as empresas dizem? Aí depois nós vamos falar com alguém da área de empresa, mas vocês também são empresa. O que a empresa quer? O que a sua universidade quer, a Unicastelo quer, a hora que eles têm que admitir um professor? O que ela vai buscar? Competência em duas áreas, competência cognitiva e competência afetiva. E aí? Não é isso que ela vai cobrar? Logicamente que eu queria falar de uma forma geral das universidades, não especificamente a uma. Eu já passei por 6 universidades, né? Não só aqui em São Paulo, né? São Bernardo, São Paulo, Taubaté. E o que nós observamos é que essa relação do docente e do discente, né, do professor e do aluno, vou trazer a discussão o sociólogo Zygmunt Bauman, que eu insisto porque ele é a minha
é o meu porto, do meu doutorado, na verdade. Eu estou discutindo justamente essa discussão. Qual que é a relação desse professor, desse docente de hoje com o aluno de hoje? E nós temos que avaliar que a escola teve um momento que ela teve uma visão conservadora, né? Se você for trazer lá as questões até de castigos, né? Que o professor ele tinha uma autoridade enorme dentro de sala de aula, né? E ele tinha até quem não ouviu, quem não passou pela palmatória ouviu pelo menos que existiu a palmatória. Sim, eu sei. Ou você ficava no corredor esperando. Eu não passei por ela, mas eu passei por uma coisa muito parecida com ela. É um substituto dela, mas era ela. A reguada? Não foi a reguada. No meu tempo tinha uma técnica muito boa. Olha, a pessoa era muito criativa. Ajoelhava no milho. Mas você passou por essa também? Eu tive gente que deu cola ali. Você não pode ficar dando cola. Então, essa do milho, mas a do palmatória voltando no lado. Então, logicamente que nós não devemos estar mais nesse momento, né? Nós evoluímos e temos que preparar para a nossa evolução. A tecnologia, como foi colocada pelo colega, é fundamental. Agora, nós temos que nos adequar, é uma mudança. Né? Quem da nossa geração hoje tem tanta facilidade para trabalhar com a internet como um adolescente tem? Tem um filho de 7 anos, de 8 anos, que ele domina a outro de 10 também, e ele ensina muitas dá um coisas. smartphone na mão dele agora, em 5 minutos ele está trabalhando. Então a tecnologia é fundamental. Agora nós temos que estar preparados para essa tecnologia, né? Até mesmo para a enfermagem. A tecnologia, o que nos ajudou, nos distanciou também do cuidado do paciente, porque muita coisa a tecnologia está fazendo. Na tecnologia. Né? Nós ficamos um pouco à distância, mas nós temos que agregar essa tecnologia e manter o fundamento da humanização. Isso daí não dá para você abrir mão disso. Dispensar. Com certeza, porque eu vejo que nós temos que trazer a tecnologia a nosso favor. O que é que ela pode acrescentar para a nossa formação, seja ela em qualquer nível. Qualquer segmento. Hoje, muitas escolas, o aluno recebe o iPad já para o seu trabalho. Não existe caderno e tudo mais. Então, são situações delicadas. Enquanto nós temos nesse Brasil afora lugares que não tem nem folha para anotação. Tem o pad, mas não recebe. Agora, nós não podemos, voltando até para o núcleo familiar, como o professor Disseu tinha colocado, há que ter um certo cuidado nesse olhar da tecnologia e da pessoa, desde a criança até para a formação profissional. Às vezes, outro dia eu estava num restaurante e estava reparando uma família onde estava pai, mãe e os 2 filhos. O pai atendendo o celular, falando no celular, a mãe no celular teclando alguma coisa, um menininho com o iPad jogando e o outro, uma menina, também no celular teclando. Essas pessoas não estavam conversando. Não. Então as pessoas acabam, isso vai virando um hábito. E a gente questiona, critica, mas vira um hábito. Vira um hábito, a distância, o não falar, o não conversar. Pode curar, né? Exatamente. Então nós precisamos ver qual é a dose que agrega valor para a gente. Então, é ótimo rapidamente tirar uma foto aqui e essa foto ser mostrada lá na China. Mas aí você colocou uma coisa que é importante. Cai naquela história assim. Eu nunca li uma descrição completa de cargo de professor, porque deve ser uma descrição muito longa. Essa é uma das coisas que normalmente é esperado assim, que o professor o faça em sala de aula. Mas não é só isso, não. É fazer também através os pais assumirem esse compromisso também. Agora, uma outra coisa é assim, se a escola vai introduzir, como o governo chega simplesmente a dar lá tantos tablets para os alunos, não é simplesmente entregar. É ao entregar, ensinar o uso adequado da tecnologia. A tecnologia é excelente, é ótima, mas é uma forma de como ela é colocada na prática. Ou seja, a própria metodologia, por isso que existe no Brasil uma associação chamada Educomunicação, que ela se volta exatamente a isso. De que maneira usar da melhor forma possível as ferramentas da tecnologia para facilitar esse trabalho. Então agora a gente tem aqui só um recado para você, internauta, enquanto a gente está finalizando o programa, que vai terminar daqui mais ou menos uns 5, 6 minutos, infelizmente, né?
Isso aqui, como diria a professora Angélica, rende muito mais programas. Né? O assunto é muito bom, o tema está sendo muito bem abordado. Nós temos no Facebook o grupo Missão Educar. E todos vocês estão convidados a conhecê-lo e a participar dele também. Então, quem tem interesse em educação, tem no Facebook o grupo Missão Educar. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do professor Dirceu Moreira e quiser tê-lo na sua cidade, para um congresso, um evento, cursos, N atividades, né? É só entrar no site dele, www.dirceumoreira.com.br. E dá tempo ainda de você participar com a sua pergunta. Basta você acessar o site da UpTV e colocar lá a sua pergunta, ou então mandar diretamente da sua caixa de e-mail para participe@uptv.com.br. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Ah, não. Eu mexi aqui muito rápido, ele sumiu tudo aqui. Então não vamos perder tempo com isso. Prosseguimos então a entrevista, que está muito boa, né? E vai mandando, quem quiser consertar já aqui, vai atender o seu comunicado, viu? Bom, a importância, não sei se o senhor quer colocar mais algum ponto diferente. Não, eu até assim, quando eu até coloquei, dona, essa questão do currículo, né, essa questão hoje da avaliação que as universidades vêm tendo de um modo geral, eu creio que é como se eu estivesse exigindo uma coisa um tanto quanto impossível. Porque para ela corrigir isso, vai ter que corrigir abaixo. Porque como é que ela vai dar conta do recado de melhorar esse nível universitário se o aluno está chegando lá, muitos professores dizem isso das universidades, não interpretam um texto. Como é que vai fazer para ler um livro, para fazer uma coisa, para fazer um trabalho? Então eu acho que vai ficar aí a tendência meio que como se fosse assim, fica desgastante, fica maçante isso para a universidade. O cara tem um título de incompetência quando não é essa a realidade. O Cristóvão Buarque, hoje senador, quando ele era ministro, ele discutia, ele batia na questão da federalização do ensino primário. Né? Então, ele defende essa forma de... talvez você conseguisse aí valorizar um ensino de responsabilidade. Hoje nós temos prefeituras privatizando esse ensino. Você sabe. Sim, sim. Nós temos hoje prefeituras não querem mais se responsabilizar. Né? Sendo que ela tem a competência do município, do Estado também, mas estão privatizando até o ensino primário hoje, fundamental, básico. Né? Então, essa discussão que nós fazemos parece ser uma discussão que não tem tanta importância, mas tem, porque se você não forma, se você não dá condições a esse ser evoluir, né, com as graduações de conhecimentos, né, necessários para que ele tenha acesso a uma vida adulta com mais tranquilidade, né, com uma facilidade até do entendimento. Outra coisa também, a universidade, ela se adequa muito à realidade em que ela se encontra. Né? Esses programas devem ser feitos de acordo com a realidade do mercado onde ela está inserida. Exatamente, ela está inserida, se ela oferecer mais do que ela está oferecendo hoje, não tem cliente. Para muitos segmentos de universidades, se ela pegar o padrão dela e falar assim, agora eu vou fazer isso daqui, quem é que fica lá? É verdade. Acho que isso é uma coisa séria, né? E nós não podemos esquecer a extensão do Brasil, né? E o que o acesso até poucos anos atrás, eu tinha aqui em São Paulo alunos que vinham do sul e alunos que vinham do centro-oeste, porque na região deles, na ocasião, não tinha nada. Hoje tem. Né? Uma cidade de 15, 20 mil habitantes tem uma extensão. Que não tem, exatamente. Então, quando você pensa isso, você até pode ver um valor muito grande do curso à distância, desde que bem monitorado, desde que bem acompanhado. Mas é uma situação muito delicada, e eu acredito fielmente que a nossa saída, eu falei, tem que haver uma luz, né? Não adianta só a gente lamuriar, mas o que, em especial o Brasil mesmo, tem que investir é na educação. É uma correção de rota. Nós só podemos, tem que ter uma correção de rota, porque o adulto, ele chega lá, dependendo da sua formação, né? Não dá para você
ir semeando mexerica e querer colher morango lá na frente. Nós Então, não entrevistamos adianta. uma professora aqui que ela disse que na faculdade, nas primeiras aulas, ela era professora do curso de letras, no primeiro ano, eles pediam se ela não poderia fazer uma revisão sobre artigos. Você imagina, como que numa faculdade, iniciando lá. Agora, eu acho positivo isso que você falou. Realmente, o Donato também. Houve uma expansão, uma democratização, sim. Isso não tem a menor dúvida. A gente pode dizer que isso é uma democratização. O acesso a fazer um curso. Ok, então, a bolha, né? Agora está na hora, obviamente, de fazer o processo de enxugar isso, ou seja, é mais ou menos assim, trazer para o padrão, né? para um nível que realmente é. Porque a seleção é natural. Depurar, não adianta né? o cara sair com o diploma da faculdade, com título de PhD, doctor, pós-doctor, um monte de coisa, porque a empresa vai avaliar nele a competência dele nesses dois segmentos que eu falei. E não vai ficar baseando apenas no segmento do intelecto. Vai avaliar o afetivo junto. Então, eu acho que o mercado vai fazendo isso, mas o mercado também ele pode demandar procurando outras coisas, como as empresas fazem, criando as suas próprias instituições corporativas, educação corporativa, para resolver essa defasagem. Justamente. Então, professora, uma curiosidade, né? Até nós estamos finalizando o programa. O que fazer? Como que faz um professor de pós-graduação quando chega nesse topo, né, do prédio, e o sujeito lá ele tem uma série de falhas que ele vem acumulando ao longo do ensino todo, uma série de coisas que ele não conseguiu aprender, que ele não conseguiu estruturar. E aí, demora mais para ele fazer a pós-graduação, ou ele tem que correr atrás, ou de repente muitos ficam pelo caminho, o que acontece? Eu acredito que acontece tudo isso que você falou. Eles têm que correr atrás, ficam pelo caminho, ou muitas vezes ele vai indo, e vai passando. Né? Porque também, nos cursos de pós, você não tem um docente só que acompanha aquele aluno do começo ao fim. Você tem uma série de disciplinas. Sim. E ele pode ficar enganchado numa disciplina, mas passa na outra, e assim vai. E muitas vezes, ou ele não sai, não tira o título, ou ele enxerga que não é para ele aquela fatia da formação dele. Mas eu vejo a importância de você pedir, de você facilitar e estimular para que ele corra atrás, para que ele se aperfeiçoe, para que a parte dele, se ele já fez a parte dele, para que ele melhore ainda mais, para que ele busque ainda mais melhorar a sua Fora da parte. universidade, fazer as suas compensações. É isso, professor? Eu acho que nós temos uma pedagogia chamada pedagogia do amor, né? Que, na verdade, se nós conseguíssemos colocar em prática, é você conhecer a cada aluno, né? Você conhecer a cada discente que vem. São Paulo recebe alunos de todas as regiões do Brasil, de culturas diferentes, de outros países, inclusive, né? Então, o ideal seria o que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer a cada um e pudesse trabalhar com cada um de forma, porque eles são diferentes. O currículo é um só, porém os alunos são diferentes. Cada um. Só que nós temos salas ainda de 100 alunos. Como que você vai trabalhar com sala de 100, de 120 alunos? Bom, você tem sala de 100 alunos quando são adultos. Imagine sala para crianças com 40. Que não era para ter, né? Então, aí você já tem mais ou menos uma ideia de como a coisa fica, né? Você falou da pedagogia do amor. Eu falei a semana passada uma frase, eu vou repetir. O que seria a pedagogia do amor? É uma frase do professor Henrique José de Souza, que ele diz o seguinte: o homem não é sábio porque ele sabe, ele é sábio porque ele ama. Aí a pedagogia, as bases da pedagogia do amor, ou da amaragogia, o Teilhard de Chardin, ele chamava de amorização. Então, fazer a amorização da escola. Então, é essa pedagogia. Que quando fala da pedagogia do amor, vem junto a sabedoria, né? Porque o amor sozinho sem a sabedoria, os dois ficam um pouco perdidos, os dois têm que estar juntos. Meu jovem. Bem, então, olha, depois dessa, né? Chamado de jovem, o professor é muito gentil comigo sempre. E por que ele está comigo aqui? Né? Ele está aqui para me levantar, né? Para me dar aquele ânimo. Exato. Então, nós agradecemos muito a participação
do professor Donato, da professora Angélica também. Nós tivemos aqui algumas participações, eu tenho uma participação que ficou pendente, é do Júlio, né, Júlio? Eu espero que você passe de novo a sua pergunta com o CME para a gente poder responder, ou colocar no próximo programa também, né? E nós temos aqui mais algumas participações que a gente vai deixar para um outro programa, porque não são tão bem pertinentes assim ao tema aqui. De qualquer forma, nós sabemos que vamos certamente convidar ambos os professores para voltar aqui com mais tempo, né? Para a gente aprofundar. O professor já sinalizou, o professor Liceu Moreira sinalizou que ele quer aprofundar a conversa, a coisa vai longe ainda, né? Foi um grande prazer. E nós gostaríamos de despedir de vocês, com os contatos de vocês, para que algum internauta que gostaria de conhecer melhor o seu trabalho, manter algum contato, possa se comunicar. Eu vou deixar meu Face. Eu acho que o Face é uma comunicação rápida, né? E barato, né? Você não gasta. É Donato Medeiros. Donato Medeiros é uma coisa bem tranquila, não é difícil de guardar, né? Não sei se eu poderia já agradecer a minha participação aqui, professor. Bom, nós agradecemos, né? Na verdade, importantíssimo, viu? Principalmente vocês tocaram num assunto que eu não esperava, né? Na verdade, nós até não esperávamos. Nós viemos discutir sobre o ensino superior e, de repente, vocês trouxeram à tona uma discussão que hoje é uma discussão real, atual para a nossa categoria, que é a questão das 30 horas, que amanhã, inclusive, vai ser votado certamente na Câmara dos Vereadores, né? Aqui de Santo André, um projeto de lei para as 30 horas para os profissionais de enfermagem municipais. Tá? Então, acho que foi um momento legal e assim, espero que futuramente o prefeito Grana aí tenha esse entendimento de acompanhar essa votação, que certamente já sabemos que vai ser expressiva, a favor das 30 horas aqui em Santo André. Então, agradeço, viu? Em nome até do nosso presidente lá, o professor Mauro, que é de Campinas, né? Teve um internauta aí de Campinas aí, onde nós temos uma grande concentração, temos mais de 50 mil profissionais de enfermagem naquela região. Muito obrigado, viu, professor? Professor Disseu também, parabéns pelas perguntas aí, que nos provocou de uma forma que fez com que o programa passasse aí de uma forma, né, de uma qualidade importantíssima para os internautas. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Bom, eu vou passar meu e-mail, Angélica Gugli, Angélica G-U-G-L-I, @gmail.com. E no Face também dá para me localizar, Maria Angélica Guglielmi, ok? Guglielmi, mas escreve Guglielmi. Foi um prazer muito grande estar aqui, muito obrigada a ambos, obrigada Serrano. O Donato é parceirão, a gente está sempre em muitos eventos, e falar de educação, falar de educação é um olhar do presente, mas a gente não deixa de olhar o passado. Quando você fala do adulto, da pós-graduação, ele foi uma criança, mas, sem dúvida, traçando aí o futuro. Professor Dirceu, muito obrigada pelo que o senhor faz pela educação. Muito obrigado. Certo? Pelas suas obras, por tudo que o senhor traz para a gente, para o país. Com certeza. Vamos ter mais contatos também. Muito obrigada. Eu vou te adicionar no Face. Né? Eu sou grande felizado, né? Estou aqui com o professor de Cruzeiro, o professor Donato, a professora Angélica, aprendendo, vendo quanta coisa boa ainda se pode fazer pela educação. E você, que é a razão de ser desse programa, né? Você que é pai, professor, aluno, faz parte dessa cadeia, como o senhor falou agora há pouco, né? Da educação, desde a portaria até a entrega do canudo final, né, da pós-graduação e tudo mais, dirigente escolar, né? Então você é o nosso participante, está do outro lado da Câmara, e a educação, como vocês sabem, é nosso estrela principal. Continuem conosco, nós voltaremos daqui a alguns minutos com mais um Missão Educar, com mais alguns assuntos interessantíssimos, né? Com outro convidado também excelente, da mesma qualidade, do Donato e da Angélica. E vamos tocar para frente, porque a educação é uma coisa muito, muito ampla, né, professor? O próprio Missão Educar, o nome, já diz Missão Educar, e ele não discrimina uma área. Porque educar e educação cabe em qualquer lugar, em qualquer espaço. Verdade. Então, nós nos despedimos por aqui por enquanto. O Guilherme está atento, Guilherme? Ok?
Então, uma boa tarde para todo mundo e daqui a pouquinho a gente volta com mais uma edição do Missão Educar hoje em dose dupla. Obrigado, até lá.